Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui em Teu nome e nós lhe pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que o Senhor nos edifique, que o Senhor traga a revelação da verdade do céu sobre os nossos corações e mentes. Eu oro para que cada um que ouvir essa palavra, essa mensagem, seja transformado, entenda o que é o Evangelho do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abra as Escrituras no livro de 1 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou dar continuidade na mensagem da semana passada. E o tema da mensagem é mentiras de um falso evangelho. Existe muita gente crendo em algo mentiroso, falso. E o Senhor tem colocado no meu coração o desafio de apresentar a verdade de fato. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender o que é a verdade, o que é o evangelho de fato. Segunda carta aos Coríntios, Paulo, capítulo 10, versículo 3. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas nos quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruindo todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O ministro da propaganda nazista, ele disse: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. A mensagem que foi iniciada na semana passada, nós começamos ali a trazer uma artimanha diabólica, aonde o diabo ele tem por estratégia dominar a mente das pessoas, e ele cria na mente das pessoas paradigmas e sofismas. E Paulo, ele fala que a nossa luta ela não é natural, humana, mas ela é espiritual. E essa luta tem como objetivo destruir, é o que está escrito aqui no versículo 4. Ele diz: olha, as armas nos quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas aqui, elas podem ser traduzidas também como paradigmas. E o paradigma, ele é uma estrutura mental, uma estrutura de ideia, uma estrutura que muitos criam na sua cabeça. E ele fala que nós precisamos, por meio do evangelho, destruir essas fortalezas, esses paradigmas, que muitas vezes não permite que o evangelho, a verdade do evangelho seja estabelecida. Porque a pessoa já pensa, então o trabalho da igreja, por meio da pregação do evangelho, do ensino, é desconstruir mentiras para estabelecer verdades. Então, além de quebrar esses paradigmas, destruir esses paradigmas, o versículo 5 fala, tem que destruir os argumentos. Em algumas traduções, você pode ouvir na mensagem da semana passada, que é a parte 1 dessa mensagem, esses argumentos também são colocados como sofismas. E o que são sofismas? Sofismas são mentiras que parecem verdade. Por isso, eu comecei dizendo o que o ministro da propaganda nazista disse. Quando uma mentira dita 1000 vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Mas isso também não é verdade.
Porque uma mentira nunca vai se tornar uma verdade, mesmo que você repita. Mas ela se torna uma aparente verdade quando a pessoa ouve isso e é introduzida nessa mensagem massificada, por várias vezes ela começa a acreditar que aquilo é uma verdade. E num ambiente em que nós vivemos, onde a fake news é muito forte, hoje os meios de comunicação chegam muito rápida e massificada, muitos acabam criando essas estruturas, inclusive dentro da igreja, e crendo ou acreditando em coisas que não são bíblicas. Então precisa ser desconstruído isso nela. Esses sofismas precisam ser destruídos, para que aí sim, o coração, a mente, essa pessoa seja levada a Cristo e se torne obediente ao Senhor. E eu disse na semana passada que uma das mentiras é que Deus é amor. Então o mundo fala muito sobre que Deus é amor, e eles colocam esse Deus de amor numa posição de que por meio desse amor vale tudo, pode tudo, tudo é aceitável. E isso é uma mentira. Esse amor, e você não pode colocar Deus somente no aspecto de que Ele é amor e ponto. Porque Deus é tão grandioso que Ele é muito mais além do que esse amor. E que só dizer que Deus é amor não consegue traduzir esse Deus. Principalmente quando você coloca Deus no aspecto do amor humano, no amor do mundo, nesse amor hollywoodiano, nesse amor sentimental. Não é esse o Deus de amor que essas pessoas, esse amor que tudo pode, esse amor libertino, esse amor que aceita tudo, esse amor que Deus me aceita do jeito que é e ponto. Ou seja, eu faço o que quero, o que bem quero da minha vida, e mesmo assim Deus é um Deus de amor, e Ele me aceita. Esse não é o amor bíblico. Não é o Deus que as Escrituras revelam. Isso pode ser um Deus do agnóstico. O agnosticismo é a ideia de que Deus existe, mas é tipo, Deus lá e eu cá. Então quando alguém fala assim, eu sou agnóstico, ele fala isso, mas ele nem tem noção do que ele está falando. Mas é porque é bonito, parece ser inteligente eu falar, eu sou agnóstico. Mas a ideia é tipo assim, Deus está lá e eu estou aqui. Deus não se envolve na minha vida e eu não me envolvo com Deus. Mas eu creio que há um ser superior. Esse é o conceito do agnóstico. Mas esse não é o Deus da Bíblia. E ali nós começamos a falar ali do que é esse Deus de amor de fato. Que esse amor bíblico, ele tem algumas características. É o amor do sacrifício, é o amor da entrega. Que é o amor que corrige, ou seja, Deus corrige aquele que ama. Então, o fato de Deus me amar não quer que Deus me aceita de qualquer maneira. Mas que Deus me ama tanto que Ele me transforma. Que Ele não permite que eu continue vivendo como um pecador, afundado no pecado. Não, Deus me ama tanto que Ele muda a minha natureza. Esse é o amor de Deus, é o amor sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, é o amor que entregou Jesus na cruz. Esse é o amor bíblico. Mas o problema
é que muitos colocam esse Deus de amor de uma forma romantizada, que não é o amor bíblico. Mas esse amor bíblico, ele está descrito ali no livro de Coríntios, ali da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, abre comigo. Primeira carta aos Coríntios 13. Diz assim o versículo 1, nós vamos ler o texto todo. Ele é bem poético. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Nas Escrituras, e o relato dessa carta aos Coríntios, ela é muito clara, que o amor nas Escrituras não se resume em apenas sentimentos. Quando eu disse que um dos erros que muitos cometem é de colocar Deus, que Deus é amor, mas baseado nesse amor humano e natural, esse amor romântico, esse amor hollywoodiano, esse amor de novela, esse amor de dorama, e colocar achando que esse amor é o amor sentimental, é o Deus se encaixa nesse amor, está errado. Porque isso não consegue definir esse Deus de amor. Agora, o problema é também que quando eu coloco Deus nesse aspecto, e digo que é o amor, tudo se torna justificável, inclusive o pecado, porque Deus é amor. Então, qual o problema de um homem amar outro homem, se o importante é o amor? Não importa mais o que Deus pensa a esse respeito, não importa mais o que as Escrituras falam a esse respeito, o importa é que eles se amam, não é essa a justificativa que muitos dão? Se o amor é a justificativa para tudo, então não importa o marido abandonar a mulher com os filhos em casa e deixando eles passar necessidade para atrás de uma aventura amorosa atrás da secretária. Porque o que justifica é o amor. Como não havia mais amor entre o marido e mulher, então eu não preciso mais ter aliança com ela. Eu não preciso mais ter responsabilidade com ela. O que importa é que eu seja feliz e eu amo. Então o amor é justificável.
Então justifica a mãe abandonar os filhos e o marido, um casamento e uma história para ir atrás do namorado de infância que encontrou no Facebook, porque a história deles é baseada no amor. É lindo essa história. Então, se eu colocar Deus e justificar que Deus é amor, até o meu pecado vai ser justificável com amor. Por isso, muitos usam esse argumento para dizer Deus é amor. Mas deixa eu te falar uma coisa, principalmente. Posso ser cancelado pelo que eu estou falando. Mas quando esses grupos, eles sequestram uma palavra ou uma pauta, eles nunca fazem isso para valorizar, mas eles fazem isso para banalizar. Quando esses grupos, eles pegam essas palavras e eles pegam essas pautas, eles não valorizam isso, não é amor como a Bíblia valoriza, não, eles banalizam, eles baixam o padrão e tudo é justificável pelo amor, é lindo. Então se um homem começar a amar uma árvore, não importa, é o amor. Parece loucura, mas já está acontecendo. Então, se uma mulher começar a amar um cavalo, pronto, não importa. O importante é que eu amo. E o amor é justificativa para tudo. Então, eu fecho os olhos e fico quieto, porque o que é importante é o amor. O amor justifica o meu pecado, o amor justifica a minha irresponsabilidade. O amor justifica a minha falta de compromisso e principalmente a quebra de uma aliança, porque o importante é o amor. Olha como isso é sério. Como é importante nós entendermos uma verdade de fato e não uma falácia ou uma mentira ou um paradigma. Porque isso são paradigmas. Isso são sofismas. Que o tempo todo nós estamos sendo bombardeados. O importante é viver uma grande história de amor. Não importa se essa história de amor faça com que outras histórias sejam destruídas. Uma mulher que tem o prazer e a alegria de sair com um homem casado e justifica que o homem a ama e ela ama esse homem e ela destruir uma família para querer construir a família dela é justificável, mas isso não é justificável diante de Deus, isso é pecado. Então nós precisamos entender o que é amor de fato, o amor bíblico. Sabe? Quando eu olho para a carta aos Coríntios, eu percebo que o amor, se ele for colocado nesse aspecto, ele se torna muito subjetivo. Isso é verdade. Mas o amor bíblico não é subjetivo, porque o sentimento é subjetivo. Deixa eu explicar melhor. Se o Diogo diz que ama a sua esposa, apenas falando que ama, como que eu consigo medir isso? Como que ela principalmente vai medir isso? Se ele não demonstrar esse amor de fato, somente dizer que ama é muito subjetivo e você não pode nem julgá-lo. Se ele dizer que eu amo minha esposa, mas eu também amo outras e isso tudo é subjetivo, você não pode nem julgar. Esse é o problema dessa geração atual. Agora, o amor bíblico ele não é subjetivo. O amor bíblico ele não é um sentimento. Tudo que é sentimento é subjetivo. Você não consegue medir. Você não tem uma régua para dizer, eu estou odiando bastante ou odiando pouco. Eu estou amando muito ou amando pouco. O amor que eu tenho por alguém, aí ele é maior do que o amor que aquela outra pessoa tem por ela. Não sei. Casal não faz isso? Eu te amo, mas eu te amo mais. Como que você está dizendo que eu te amo mais? Como você está dizendo que eu te amo menos? Qual que é a régua que você está usando? Por isso nós precisamos crescer até nessa área, igreja. Até para amar nós precisamos ter maturidade, porque senão a gente ama que nem criança. Por isso que no meio dessa história toda, Paulo diz, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas agora eu cresci. Eu cresci o quê? No amor. Eu vejo, e é isso que eu vou falar semana que vem no seminário com os jovens, já começa a se relacionar, já diz eu te amo, não tem nem noção do que é isso.
Já mostra imaturidade. Na primeira semana eu te amo, filho. Isso é muito mais sério, muito mais profundo do que simples palavras num cartão bonito, num bombonzinho. Isso exige muito mais de mim, de você, do que uma frase. Então também não banalize falando de qualquer maneira, muito rapidamente e para qualquer um. Mas isso é para a semana que vem. O amor bíblico, ele é uma expressão ou uma ação resultante do caráter, e não um sentimento. Quando você olha a palavra amor ali, você encontra, e é uma coisa que eu falei uma vez num casamento, não me lembro de quem. O amor, ele é como um verbo, ele é um verbo nessa estrutura de gramatical. E o verbo, ele precisa de um complemento. O verbo, ele nunca faz sentido sozinho. Ele precisa estar inserido em uma estrutura gramatical. Você que vai fazer Enem ou está estudando, aprenda. Até para interpretar a Bíblia nós precisamos disso. Olha para o texto. Volta para o texto. No versículo 4. Perceba que o amor não anda sozinho. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Perceba que nessa estrutura do texto, o amor em nenhum momento é um sentimento, mas ele é uma ação. E é uma ação resultante de um caráter, e não de um sentimento. Nós precisamos compreender melhor esse assunto. Provérbios, capítulo 15, versículo 9. Olha o que as Escrituras dizem. O Senhor detesta o caminho do ímpio, ou dos ímpios, mas ama quem busca justiça. Em algumas traduções está assim, o Senhor odeia, uma palavra acho que mais forte, né? O caminho dos ímpios, mas Deus ama quem busca justiça. Uma coisa que nós vamos aprender no decorrer das Escrituras é que, como eu disse, o amor ele nunca consegue andar sozinho. O amor ele precisa desse complemento. E toda vez que você ler as Escrituras, você vai encontrar o amor andando junto com a justiça. Porque aonde há injustiça, não há amor. Mas aonde há amor, na verdade há justiça. E justiça, biblicamente, é uma manifestação do amor de Deus. Guarde o que eu estou te dizendo. O amor, ele é uma ação. E o amor, ele precisa caminhar junto com a justiça. Porque aonde não há amor, há injustiça. Mas se há amor, a justiça automaticamente está sendo feita. Ou, aonde há justiça, a manifestação do amor. Quem está entendendo, diga amém. Faz sentido isso, igreja? Então perceba que Deus, ele é um juiz justo que anseia pela justiça. E ele ama a justiça. Salmo 89, 14. Retidão e justiça são os alicerces do seu trono. E o amor e a fidelidade vão à tua frente.
a base do trono de Deus, da glória de Deus, da sua autoridade, o alicerce da autoridade, é claro, é a retidão e a justiça. E Deus, para manifestar o seu amor, Ele precisa manifestar justiça. Porque só manifestando justiça, Deus poderia manifestar o amor. Vamos entender um pouco mais sobre a justiça de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus 12. Irmão, não perca nada, porque agora é uma linha de raciocínio. Hebreus 12, 28. Diz assim: portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos, assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Por que Deus é fogo consumidor? Porque qual que é o problema? Eu sempre venho para cá para ser didático. Aqui representa o amor do mundo. Aquele amor que aceita tudo, que pode tudo, é o amor irresponsável, é o amor anárquico. Quem baseia nesse amor, o que ele faz? Não tem transformação, não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Aí ele acha que no dia do Senhor, porque independente, todo mundo sabe que uma hora vai ter isso. E que aí no dia do Senhor ele vai falar assim, não, eu confio no amor de Deus de uma tal forma, que vai chegar no dia, Deus vai olhar e falar assim, meus queridos, eu amo você, e porque eu te amo, vai, entra. E a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, ou seja, Ele é um Deus de juízo. E por que Ele precisa manifestar juízo? Porque a justiça precisa ser feita. Porque Deus é um Deus tão santo. E por que Deus é um Deus fogo consumidor? Porque Deus é plenamente justo, puro e santo. Guarde isso. O Deus que nós servimos, invocamos, é um Deus plenamente justo, puro e santo. Então Deus, em sua santidade, Ele não tolera o pecado em nenhuma medida. E Ele exige justiça e a punição da transgressão da lei. Então imagine. Vamos analisar e entender Deus. Abre comigo em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. O texto do Apocalipse, todo mundo é curioso, né? Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11. Vi o grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não encontrou lugar para eles. Então ele viu o trono, falando ali do momento do julgamento, e tinha tanta gente que não tinha fim. Versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, falando dos poderosos e dos não poderosos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos.
livros. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, imagine a cena, o trono, todo mundo lá, livro sendo aberto, mas um livro específico chamado livro da vida também foi aberto. Vamos continuar. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades também foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A primeira morte é a morte física. Erramos lá, fez o velório. Mas existe uma outra morte, que essa é a pior. A primeira morte é uma separação. Versículo 15, aquele cujos nomes não foram encontrados no livro do quê? Da vida. Foram lançados aonde? No lago de fogo. Então, o que nós vemos aqui? A justiça sendo cumprida. Aquele que pensa que não, Deus me ama e eu posso fazer o que eu quero, não tem arrependimento, e na hora que vai chegar lá fala assim, entra todo mundo, esse é um conceito errado, inclusive tem um nome, universalismo. Que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que no último momento Deus vai falar assim, entra, mas Deus não pode fazer isso por causa da sua justiça, porque Ele é plenamente justo. Então vamos supor que o Luiz transgrida uma lei, seja um crime hediondo. E esse crime na lei diz que tem uma punição de 30 anos. Aí o Luiz é preso, é julgado, chega diante do juiz, o juiz aplica a lei. Se ele não aplica a lei, o que ele é? Um juiz injusto. Se ele olha para a polícia e fala assim, Luiz, eu gosto de você, você tem uma camiseta style, tal, né, uma esposa legal pra caramba, então olha, deixa quieto. Esquece. Primeiro, ele não seria justo. Segundo, seria uma injustiça com aqueles que o Luiz cometeu o crime. Agora, por que nós achamos que Deus será injusto? A justiça, ela nada mais é do que a manifestação do amor de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. A justiça não será feita, vamos dar o exemplo aqui do Luiz, por causa do Luiz. A justiça seria feita por causa de quem o Luiz fez errado. A justiça não é para aqueles que rejeitaram. Aqueles que estão no lago de fogo são os que rejeitaram. Mas neles não está sendo aplicada a justiça apenas. A justiça também está sendo aplicada, e principalmente para aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador e colocaram o seu nome, tiveram o seu nome escrito no livro da vida. A justiça não estava sendo feita para aqueles que não estavam com o nome escrito no livro da vida. A justiça também estava sendo feita para aqueles que colocaram o nome no livro. Apocalipse 21, versículo 8. (21) 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então o problema do homem é o pecado. É o pecado que conduz o homem para essa condição. É o pecado que faz com que a justiça de Deus tem que ser cumprida. Quem está entendendo, diga amém. Faz sentido para você isso? Agora, que vem a melhor parte. Que agora entra
o que é evangelho. A palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. E quando Cristo veio para pregar o evangelho, ele veio dizer: olha, o homem é um pecador, está destinado a esse tipo de vida, mas eu trago boas novas. Quem é a boas novas? É o próprio Cristo. É a verdade do evangelho. Abre comigo em Romanos capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então até agora nós entendemos o que é o amor, que o amor anda junto com a justiça, e que eu preciso da manifestação da justiça para provar o amor de Deus. Porque qual que é a visão errada que muita gente tem de justiça? Que justiça é algo ruim. E que muitos têm uma ideia de que Deus é um Deus tirano, e que Ele quer acabar com o homem, e Ele quer destruir o homem, e que Ele não quer nada com o homem. Mas pelo contrário, Deus é tão bom, que Ele precisa, na sua bondade, manifestar a justiça. E que a sua justiça é a manifestação da sua bondade sobre nós. Capítulo 3, versículo 21, deixa claro isso. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, e não há distinção. A justiça é para todos. Por que é para todos? O versículo seguinte explica. Pois todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus. Qual é o resultado do pecado? Separa o homem de Deus. Porque Deus é um Deus ruim? Não, porque Deus é um Deus plenamente santo, justo. E Ele só pode se relacionar com quem é justo e santo. E o pecado, ele danifica o homem. E todo homem agora está contaminado pelo pecado. E ele está separado de Deus. E agora, ele continua o texto. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando o quê? A sua justiça. Em sua tolerância, haviam deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça. Como que Deus resolve o problema do homem? Demonstrando amor? Não, demonstrando justiça. Porque você só consegue experimentar o amor de Deus se você experimentar a justiça de Deus primeiro. Esse evangelho que estão pregando é um evangelho que só fala do amor, mas a pessoa não tem a experiência da justiça. Primeiro eu experimento a justiça, para depois receber o amor. Vou provar para você hoje. Por isso que eu tenho falado que é um falso evangelho que estão pregando por aí. Versículo 26, mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Romanos deixa claro que Cristo é a nossa justiça, mas no versículo 25, existem duas palavras que são fundamentais para entendermos isso. O versículo 25 diz assim: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação.
Quando você olhava para a arca que estava no tabernáculo, todo mundo já viu a imagem da arca. Em cima da arca tem uma tampa, e em cima dessa tampa tem 2 querubins assim, um de frente para o outro. Quem já viu essa imagem? A tampa da arca tem um nome. Qual é o nome? Propiciatório. Quando o cordeiro era sacrificado, o sumo sacerdote entrava com o sangue e derramava sobre a tampa da arca, o propiciatório. Por quê, pastor? Porque propiciação significa a conciliação de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Propiciação significa o apaziguamento da ira de Deus sobre o homem. Então, no versículo 23 diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e agora longe da glória de Deus, inimigo de Deus, nós temos agora a ira de Deus sobre nós. A justiça precisa ser feita. Não tem outro caminho. O salário do pecado é a morte. Todo homem está destinado a uma vida perdida sem Deus. Mas veio Jesus e morreu na cruz do Calvário. E o seu sangue foi derramado como propiciação, ou seja, para apaziguar a ira de Deus. Glória a Deus por isso. Somente pelo sangue de Jesus, a ira de Deus é apaziguada e a bondade de Deus nos alcança. E o texto diz: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então agora a justiça de Deus me alcançou. Cristo é a minha justiça. Então agora, por causa da justiça de Deus, e ela foi feita na minha vida por meio de Cristo, eu agora sou perdoado. Agora não há acusação, por isso Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque todo homem pecador, ele vive debaixo de uma acusação. A lei precisa ser cumprida. E qual é o cumprimento da lei? O lago de fogo e enxofre. Mas agora, pelo sangue de Jesus, a propiciação alcançou. E agora a ira de Deus, a justiça, não vai vir mais sobre mim. Está sobre Jesus. E agora eu sou perdoado. Agora, quando a justiça é feita, eu também me torno filho. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando a justiça de Deus é feita, agora eu me transformo em filho e herdeiro. Quando a justiça de Deus é feita, eu também sou liberto do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22. Paulo diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravo de Deus, o fruto que escolhem leva à santidade e o seu fim agora é a vida eterna. O homem agora é liberto do pecado. Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo traz um relato a respeito da justiça de Deus e ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho. Mas, como que eu desfruto dessa justiça? Porque ainda
Parece que não, mas a coisa mais difícil para muito crente ainda é viver entendendo a justiça de Deus. Porque boa parte. Por que o número de crentes hoje, que se dizem crentes, são frustrados e decepcionados? Eu vou te dizer uma resposta. Grande parte desses homens e mulheres frustrados com a igreja, frustrados com Deus, frustrados com o Evangelho, é porque, primeiro, foram sim enganados. Porque foi apresentado um falso Evangelho. Vem para cá. Sua vida vai mudar. Você não precisa fazer nada. Deus te aceita de qualquer maneira. Agora, a partir do momento que você vier para cá, é só orar. É só fazer campanha. É só dar oferta e dízimo. Que a sua vida vai mudar, as coisas vão melhorar. Você vai ser rico, mais bonito, mais próspero. Vai destravar tudo. Mas aí com o tempo. Porque o evangelho apresentado a ela foi um falso evangelho. Primeiro foi apresentado o amor, mas não apresentou a justiça. Segundo, aí elas começam a ter dificuldades, lutas e ver que o fato delas crerem em Deus não ameniza certos sofrimentos, que nós estamos sujeitos a sofrimentos. E terceiro, que infelizmente, mas muitos ainda creem dessa forma, cheios de justiça própria, porque o nome disso é justiça própria. O que é justiça própria, pastor? É a ideia de que eu preciso ser aceito por Deus. E para ser aceito por Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Pagar alguma promessa. Fazer alguma oferta. E assim eu me torno qualificado para ser abençoado. Mas esse não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é o Evangelho da graça. Romanos capítulo 3, de tudo que nós lemos, o versículo 25, diz: Deus ofereceu como sacrifício. Está falando de Jesus. O texto não diz que Deus cobrou, que Deus exigiu. Esses dias no meu carro ouvindo uma rádio cristã, mas infelizmente não entendeu o que é a graça de Deus. Falava assim: olha, você que é solteiro e quer arranjar um marido, uma esposa, olha, pega aqui o nosso carnê e faz um voto. Porque quando você fizer o voto, aí Deus vai te abençoar. A ideia é o seguinte: primeiro você tem que ofertar para depois receber. O evangelho genuíno é o evangelho da graça. Tudo começa quando Deus ofereceu. Toda vez que você ver a manifestação do amor de Deus revelada em Cristo, você sempre vai ver a expressão: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho. E Deus prova o seu amor para com o homem entregando Jesus na cruz. Deus nunca vai manifestar o amor dele exigindo algo de nós, mas simplesmente dando. Porque a graça de Deus não tem a ver conosco. Deus não fez porque eu fiz alguma coisa. Deus não fez porque eu mereço alguma coisa. Não. Nesse mundo, e a Bíblia diz, a respeito do Evangelho, fala que o Evangelho é uma loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Que loucura é essa? Que evangelho louco é esse? É que nesse mundo, o homem mais correto, o homem mais nobre, o homem mais responsável,
se não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, vai para o inferno dessa mesma maneira. Mas o Evangelho é, nesse mundo, o homem mais pilantra, o homem mais incorreto. Mas o dia que esse homem reconhece o seu estado diante de Deus, que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador, se arrepende dos seus pecados e confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador, esse tem seu nome escrito no livro da vida e recebe a eternidade como uma dádiva. Essa é a loucura do Evangelho. A graça de Deus. A graça de Deus é quando eu entendo que o amor de Deus caminha junto com a justiça. Quando eu entendo que a justiça de Deus é a manifestação do amor de Deus sobre mim. Essa é a verdade do Evangelho. A banda pode subir, por favor. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite e você ainda vive debaixo da lei, cheio de justiça própria. E como é essa pessoa que vive cheia de justiça própria? Quando ela está bem, quando ela comporta bem, quando ela ora, quando ela segue todo o protocolo, ela se acha merecedora. Tem alguns que são tão cheios de justiça própria nesse aspecto, que ela acha que ela é tão boa que ela nem precisa de Deus, mas ela sabe que ela merece as bênçãos de Deus. Isso é justiça própria. Outros, por sua vez, pelo contrário, não comporta bem, não ora o suficiente, não é tão boa e vivem debaixo de acusação constante. Porque acham que não são merecedoras. Então desse lado, ela acha que ela merece. Quando algo bom acontece na vida dela, ela não glorifica a Deus, ela simplesmente fala, eu mereço porque eu fui bom. A outra, por sua vez, vive um inferno. Porque ela diz o seguinte, quando ela não comporta bem, ela fica com medo de que algo ruim pode acontecer com ela. E quando algo ruim acontece com ela, o que ela diz? Está vendo? Tudo isso porque alguma coisa. Então, quando algo ruim acontece, ela tenta caçar um culpado. Onde eu errei? O que eu preciso fazer? Nenhum nem outro entenderam o que é graça de Deus. Porque a graça de Deus é quando eu entendo que Deus me amou de uma tal maneira, e esse amor ele é inexplicável. Ele não tem nada a ver comigo. O que eu faço ou deixo de fazer. Deus não me ama mais porque eu sou bom, e nem me ama menos porque eu não tenho sido tão bom. O amor de Deus não muda. Ou eu, nas minhas atitudes, sejam boas ou ruins, não mudam nem um pouco o coração de Deus ao meu respeito. Porque quando a Bíblia diz que Deus me amou, Ele me amou no passado. Ou seja, Ele decidiu me amar. Antes mesmo de eu nascer, ou de eu dar alguma manifestação de bom ou mau comportamento, Deus já definiu que Ele iria me amar por meio de Cristo Jesus. E a sua justiça ia me alcançar. Eu não sei você, mas quando eu medito nisso, meu coração se enche de alegria. Pastor, mas eu não sei se eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Então hoje é a oportunidade de você entregar sua vida a Jesus Cristo. Confessá-lo como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados e dizer para Ele, olha, eu preciso de um Salvador, mas eu o confesso como Senhor. Romanos capítulo 10, para encerrar, o versículo, Romanos 10,
Deixa eu abrir a minha Bíblia. Versículo 9, fica de pé. O texto diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, o que Deus exige de mim? Que eu vou até tal cidade andando a pé para pagar a penitência. Não. Deus apenas espera. Se com a minha boca eu confessar